Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá! Nesta quinta-feira, o Giornale apresenta um especial exclusivo sobre saúde ocular, em alusão ao Dia da Saúde Ocular no Brasil, celebrado em 10 de julho. Ao longo da edição, reunimos especialistas com ampla expertise na área para esclarecer dúvidas, alertar sobre patologias silenciosas e reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico aos cuidados visuais do dia a dia. Vamos abordar também o papel das lentes corretivas e a escolha adequada para cada perfil visual. O Giornale recebe o médico oftalmologista Dr. Álvaro Rossi para abrir esta edição. Médico amplamente reconhecido, ele aborda as principais patologias oculares que afetam os adultos, como catarata, glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética, os tratamentos possíveis e os cuidados essenciais para preservar a saúde visual. A médica oftalmologista, a doutora Márcia Abelin Vargas, especialista recomendada em oftalmologia infantil, aborda temas sensíveis, como as causas da cegueira infantil e os prejuízos causados pelo excesso de telas, alertando as famílias para a importância da prevenção desde a primeira infância. Daiane Pullman Velasquez, técnica em ótica e diretora da Ótica Norberto, pontua com destaque a importância da qualidade das lentes corretivas, um tema que envolve precisão técnica, tecnologia e bem-estar a longo prazo. Entre diagnósticos e lentes, há ciência e dedicação. A saúde ocular exige precisão, mas também sensibilidade. Neste especial, reunimos conhecimento para ampliar horizontes, porque a visão é um patrimônio que não admite descuido. Olá, sejam muito bem-vindos a esta edição especial do Giornale, dedicada a um dos sentidos mais preciosos que possuímos, a visão. Em alusão ao Dia da Saúde Ocular no Brasil, comemorado em 10 de julho, o Giornale volta seu olhar para a importância de enxergar com clareza, não apenas com os olhos, mas também com consciência, responsabilidade e prevenção. Sensibilizados com o impacto silencioso de doenças oftalmológicas que podem comprometer a qualidade de vida e até levar à cegueira, reunimos profissionais altamente qualificados para orientar, esclarecer e alertar a população. O Giornale recebe um nome de relevância na especialidade da oftalmologia, Dr. Álvaro Rossi, médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Especialista em oftalmologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, mestre e doutor em oftalmologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Possui mais de 3 décadas de dedicação à saúde ocular e é professor nos cursos de medicina da UFSM e da UFN. Prepare-se para enxergar além do óbvio. O Giornale começa agora com informação, prevenção e visão. É uma honra recebê-lo aqui no Giornale, uma distinção contar com sua presença para tratar de temas fundamentais relacionados às principais patologias da visão. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Álvaro Rossi. Obrigado, a honra é minha, obrigado pelo convite. Espero esclarecer várias dúvidas ou várias coisas do dia a dia da saúde ocular. Com certeza, é o olhar da ciência que se alia com o compromisso com a vida, não é, doutor? Claro. Doutor, o que é exatamente a vista cansada ou a presbiopia? E existe alguma forma de prevenção ou ela é inevitável
com o tempo? Vamos lá, o que é a presbiopia? A gente tem um músculo dentro do olho que traz a nossa imagem, traz o foco para perto, porque quando eu olho para longe, eu tenho um foco. Quando eu vou olhar para o meu relógio ou ler alguma coisa, eu tenho que ter outro foco. E esse músculo, esse mecanismo que chama-se acomodação, é feito por um músculo dentro do olho. Tá? Esse músculo ele começa a enfraquecer. Então, imaginem que ninguém corre aos 40 anos o que corria aos 18 anos. A nossa perna, a nossa força muscular das pernas não é a mesma. E é o que ocorre no olho. Então, a gente começa a enfraquecer esse músculo, geralmente a partir dos 40 anos, e a gente começa a perder o foco de trazer a visão de perto. Isto é a presbiopia, tá? Alguns começam antes, outros começam mais tarde. É inevitável? É praticamente inevitável. É muito difícil a gente encontrar algum paciente que não perdeu a presbiopia. Mas em medicina não se pode dizer nem sempre nem nunca. Então, eu já tive pacientes com 80 anos que conseguiam ler perfeitamente sem precisar do óculos de perto. Mas é uma raridade. Isso é uma raridade. Ou seja, inevitavelmente, a partir dos 40 e poucos, a gente começa a perder esse foco de perto. Então, é praticamente inevitável. Né? Naturalmente. E não, em relação ao tratamento, não existe nada, não existe prevenção, não existe tratamento que faça a gente resolver. Imagine, a gente não vai conseguir fazer um jogador de futebol que corria, jogava, um craque e jogar até os 60 anos. Pode ver, o jogador de futebol chega aos torno de 30 e poucos, 40 anos, acaba a carreira dele. Porque as pernas não aguentam mais, então é inevitável, não tem nada que faça a gente corrigir a presbiopia a não ser usar os óculos ou as lentes multifocais ou as lentes intraoculares multifocais para corrigir esse problema. Então, um procedimento cirúrgico não é recomendado nesse caso? Não é que é o procedimento cirúrgico. Existe, inclusive, laser que faz procedimento. Tem o presbi-LASIK, existe. Só que assim, ele não é perfeito, porque se eu corrigir toda a minha visão de perto, eu vou piorar a minha visão de longe. Então, não existe uma perfeição para deixar só a visão de perto perfeita e não piorar nada na de longe. Deixar como era antes, né? Exatamente. O antes só é quando a gente é jovem, que a gente conseguia acomodar. Essa acomodação é feita pelo músculo. Estamos aqui, né, doutor, com 40, usando óculos. Usando óculos. Eu já passei dos 40 há um bom tempo. E é curioso pensar, doutora, que assim como outras partes do corpo, os nossos olhos também envelhecem, com certeza. E esse processo é totalmente natural. É inevitável e natural. Tem que ter uma aceitação. Bem, então é praticamente inevitável. Existem então as lentes, que posteriormente nós vamos falar sobre as lentes adequadas. Cirurgias não são recomendadas, talvez a laser eventualmente... O laser tem, só que há limitações do laser, mas existe indicação de laser para presbiopia. Certo. Bem, e em relação ao glaucoma, que o glaucoma ele é considerado o ladrão silencioso da visão e por isso ele é tão perigoso, não é, doutor? E quais são as suas recomendações em relação a essa patologia prevalente em adultos? Bom, vamos dizer o que é glaucoma, porque muita gente é leiga no assunto, não sabe. Glaucoma é quando aumenta a pressão intraocular. A pressão do olho, nós temos uma pressão que mantém a turgência do olho. Por algum mecanismo, geralmente é no escoamento, é como se fosse uma pia, que nós temos a torneira aberta e a pia sendo escoada. Imaginem se a pia entope. E continua entrando água, e aí mais ou menos isso que ocorre no glaucoma. Então aumenta a pressão dentro do olho. E esta pressão ela é danosa para o nervo, que nós temos um nervo dentro do olho, que é o nervo óptico, e que vai ser danosa. Então é isso, mas basicamente do glaucoma seria isso. Né? E tem vários tipos de glaucoma, mas por que a gente diz que o glaucoma é uma doença lenta? Porque a maioria dos glaucomas é o glaucoma do adulto, que surge geralmente a partir dos 60 anos. E ele é insidioso porque a pessoa começa a perder a visão lentamente, de fora para dentro, como se a gente fosse perdendo a visão assim, e não dói. A maioria desses casos não dói. Então, é claro que é anos para ter essa evolução, não é uma coisa muito rápida. Nós temos vários tipos de glaucoma, mas esse glaucoma do adulto, que é o comum, ele é insidioso e ele é lento, mas ele vai perdendo a visão. Claro, então fica o alerta. O glaucoma, ele pode não doer, mas ele pode cegar. Com certeza. Por isso que é muito importante a gente fazer avaliações regulares, oftalmológicas, e incluir nessa avaliação a medida da pressão intraocular, que ainda é
a medida mais Sim. padrão ouro para a gente diagnosticar o glaucoma. É essa aferição da pressão ocular e o exame de fundo de olho, não é, doutor? A gente faz a medida da pressão intraocular e o exame de fundo de olho é para avaliar o nervo. O nervo óptico. As alterações que dão no nervo. Então, aí está a melhor forma, né, esse tratamento oftalmológico. Exatamente. Existe um exame que é a campimetria, que é o campo visual, para a gente ver o quanto a gente está perdendo de visão. Porque o campo, imaginem, se a gente enxerga assim, eu vou perdendo a visão, ó, fechando de fora para dentro. Sim, é realmente muito perigoso. Então, o segredo está em descobrir a tempo para tratá-lo. Exatamente. Esse é o grande segredo. Claro que tem glaucomas congênitos, tem jovens que começam a ter glaucoma, então, fazendo uma avaliação periódica oftalmológica, o oftalmologista vai suspeitar dessa doença ou não. Sim. Doutor, sendo a catarata a principal causa de cegueira evitável, quando ela se torna mais prejudicial? Quais são os tratamentos? O que você recomenda nesses casos? Vamos lá. A catarata é a opacificação de uma lente que nós temos dentro do olho, tá? Isso é a catarata. Pode nascer com isso, tem catarata congênita, como o comum é quando a gente começa a envelhecer, o envelhecimento, todo mundo, inevitavelmente, se todo mundo viver até os 100 anos, todo mundo vai ter catarata. E é um envelhecimento dessa lente, a gente começa a perder a visão. Tá? A visão começa a ficar meio embaçada, corre água do olho, esses são os principais sintomas de catarata. Quando que a gente tem que operar? Depende de cada caso. Tem pacientes que reclamam muito precocemente e tem uma vida ativa muito grande e se opera antes. Tem pacientes mais idosos que vão levando e se opera quando querem operar. A indicação é quando a catarata está presente, mas o paciente que vai decidir quando ele quer operar a catarata. E ela é apontada como a primeira causa de cegueira? A catarata é a primeira causa de cegueira evitável no mundo e é uma das cirurgias mais feitas de todas as cirurgias que existem na medicina, é a cirurgia de catarata. É feita com frequência. Porque na realidade, imagine, Giovana, todo mundo vai ter catarata, então quase todo mundo que chega numa certa idade tem que fazer pelo menos a cirurgia de catarata, né? E tratar, mais uma vez, falando da questão do tempo, né? No tempo certo faz toda a diferença nesse quadro. Não obrigatoriamente, porque tem muitas pessoas que chegam com uma catarata muito avançada, isso não significa que não vão recuperar a visão. Tá? Se tiver só a catarata o problema, ele pode ficar 20, 30 anos sem quase enxergar nada, você opera a catarata e você resolve o problema. Sim. A catarata simplesmente é uma opacificação da lente, é uma lente que nós temos dentro do olho, ó, é o cristalino, é essa lente aqui que está dentro do olho, que começa a ficar opaca. É como se um vidro da janela começasse a embaçar. Sim. É mais ou menos esse o sintoma que a pessoa sente. Então a gente tem que tirar esse cristalino, limpar o cristalino, substituir esse cristalino atualmente por uma lente intraocular. Claro, bem importante você trazer esse material para exemplificar, não é, doutor? Então a boa notícia é que a catarata tem solução. E aí, é claro, com um acompanhamento oftalmológico e com a indicação correta, né? Precisamos de um oftalmo de confiança para detectar todo e qualquer problema de visão. A catarata hoje em dia é uma cirurgia bem feita, nós temos técnicas seguras e que se coloca lente dentro do olho, que se resolve o problema muito facilmente. Isso é realmente reconfortante, né, para o paciente. Doutor, vamos falar agora sobre tudo o que interessa ao paciente em relação a diabetes e visão. Como o diabetes afeta a visão? E aí nós temos, não é, doutora, a chamada retinopatia diabética. Na realidade, o diabetes não é só a retinopatia diabética. O diabetes pode dar inflamações no olho, a gente tem aqueles terçóis de repetição. O diabetes pode alterar o grau do óculos. Quando nós estamos com uma glicemia sobe muito ou baixa muito. E, claro, o diabetes pode dar estrabismo, olho torto, porque pode dar uma paralisia dos músculos, e o carro-chefe realmente é a retinopatia diabética, que são as alterações que o diabetes causa lá na retina. A retina é essa camada interna do olho, que é o principal problema do olho, é a retinopatia diabética. Né? Aí realmente isso é muito preocupante, porque com a evolução o paciente pode ficar cego com diabetes. Na verdade ela traz várias consequências.
traz várias consequências. E é uma doença, apesar de ter tratamento e a gente conseguir tratar, às vezes a diabetes é uma doença ingrata, porque aqueles pacientes que têm o controle rigoroso da glicemia acabam desenvolvendo a retinopatia diabética. E outros pacientes que não têm um controle tão rigoroso acabam retardando para aparecer. Então é uma doença ingrata, que o tratamento perfeito não vai significar que o paciente não vai desenvolver a doença. Isso não é muito interessante. Não é muito interessante, isso não é uma coisa muito boa, mas hoje em dia nós conseguimos precocemente diagnosticar a doença e a gente pode tentar retardar pelo menos e prevenir essa evolução tão rápida da doença. Exames regulares são indispensáveis para essas condições aí, manter essas condições de vida. Bom, mesmo assim, não é, doutor? É difícil, é um quadro difícil, mas quem tem diabetes precisa estar lado a lado, cuidando da visão, cuidando, né, da glicemia. Tem várias especialidades, tem que cuidar, mas a parte ocular é muito importante, porque se a gente for pensar em todos os sentidos, a visão é extremamente importante, né? Sim. Uma pessoa ficar cega e não poder mais enxergar é bem debilitante. Com certeza. Então, a questão do diabetes, né? Essa atenção, cuidar da glicose, é tudo preponderante. Isso é sempre recomendado. Não tem que cuidar da glicose, é essencial que a gente cuide. Porque se a gente controlar, a gente tem mais chance de retardar essa evolução da retinopatia diabética. Claro. Então tem que cuidar, com certeza. Então, o controle rigoroso da glicose, da glicemia, da dieta, do exercício físico, toda a parte né, é muito importante. Então, vale a pena, então, na mesma proporção que cuidar dos olhos, cuidar da glicose. Nós estamos falando de saúde. Nós precisamos cuidar, com certeza. Que reflete em todo o organismo, não é, doutor? Sim. Enxergar está relacionado a todas as dimensões da nossa vida, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem final em relação aos cuidados para quem está nos assistindo nesse momento. A mensagem final é que a gente tem que cuidar de todo o corpo e fazer exames regulares. Tá? Esses exames regulares com o oftalmologista são muito importantes, porque às vezes o oftalmologista vai diagnosticar alguma coisa dentro do olho, alguma patologia, alguma coisa que passa despercebido para esse paciente. Então é muito importante a gente fazer exames regulares oftalmológicos. Essa seria a minha mensagem final. Sempre quando tiver alguma dúvida, procurar o seu especialista. Muito obrigado, doutor. Doutor Eu que agradeço. Álvaro Rossi, muito obrigado por compartilhar informações tão preponderantes em relação à saúde ocular, essas patologias mais sérias, né, que realmente acometem o ser humano e ninguém está fora de um problema ocular. Então foi uma entrevista muito esclarecedora e relevante para quem está assistindo o jornal. E o programa continua à sua disposição para continuar esclarecendo sobre outras questões, né, relacionadas à saúde ocular. Foi um grande prazer. O meu prazer foi meu. A seguir, o jornal recebe a médica oftalmologista doutora Márcia Abelim Vargas. Volto em instantes. Com tecnologia bioanatômica, o colchão bioanatômico promove o alinhamento correto da coluna durante o sono, contribuindo para a prevenção e tratamento de problemas na coluna vertebral. Conta com espuma certificada pelo Inmetro, densidade progressiva e tratamento contra fungos e ácaros. Possui ainda uma camada de conforto que melhora significativamente a qualidade do sono. E reúne um verdadeiro sistema terapêutico. Magnetismo, infravermelho longo, vibromassagem, energia bioquântica. Colchão bioanatômico único como você. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você
Chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Olá, eu estou aqui na condição de colunista do Giornale e queria falar sobre a necessidade de nós adequarmos a educação do novo tempo ao novo momento em que a gente vive. A sociedade mudou muito, houve uma revolução técnico-científica que chegou e tomou conta das nossas vidas, onde muitas vezes o celular é o ator principal e nós ainda não estamos preparados para isso. Grande parte das nossas escolas, das nossas universidades e mesmo as outras instâncias formadoras como a família, a igreja, a sociedade onde a gente vive, não está preparada para esse novo mundo. Então nós precisamos entender esse novo paradigma e buscar soluções relacionadas a esse novo mundo, para que a gente procure formar efetivamente cidadãos adequados às necessidades desse novo tempo. Estamos de volta aí para falar de julho agora, mês do rock and roll, mais precisamente 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Porém, aqui na Carniceria Del Fuego vamos comemorar esse dia no dia 12 de julho com uma promoção exclusiva da On The Vox, completando seu primeiro ano, essa rádio maravilhosa que a gente faz parte, junto com a Carniceria Del Fuego. Então, dia 12 de julho, Dia Mundial do Rock, um evento que começa à tarde, com várias atrações, várias bandas que cruzam pelo nosso palco estarão reunidas nesse dia para celebração ao melhor da música mundial. E ainda em julho temos o The Boina com a novidade do festival, né? O primeiro The Boina da canção, né? Nesse The Boina a gente vai ter um show de encerramento de um trio maravilhoso, Ângelo Franco, Erlon Pericles e Cristiano Quevedo, além da primeira edição do festival aqui dentro do restaurante. Vai ser muito bacana, fica ligado na agenda aí e reserva a tua mesa. Tchau! O inverno está chegando, tanta gente precisando de roupas cobertas, calçados que estejam em bom estado. O amor aquece, quem recebe não se esquece. Abra o seu roupeiro e esquente um coração. Campanha do Agasalho 2025, Prefeitura de Santa Maria. Inovar é cuidar. Is this been the end?
A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Eu tenho a grata satisfação de convidar você que venha aqui na Odontologia Lauda conhecer todo o universo de uma odontologia numa clínica só. Nós conseguimos ao longo de 42 anos amealhar todo o equipamento e técnica necessária para a execução de uma reabilitação oral. Então, para que você não precise acreditar no que eu estou lhe dizendo, eu estou lhe convidando. Venha até aqui para que eu possa lhe mostrar tudo isso. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. E a questão de logística, essa flexibilidade para montar as viaturas, você se desloca com a equipe especializada até o local ou as viaturas vêm até Santa Maria? Como acontece? Cada caso é um caso, né? Tem casos que nós deslocamos a nossa equipe até onde estão as viaturas e montamos no local onde as viaturas estão. Outros casos, as viaturas vêm até nós. Por exemplo, teve um lote que nós montamos no Pará. Nós deslocamos o material e a nossa equipe até o Belém do Pará para montar as viaturas lá. Sim, então é usado das duas formas, né? Das duas formas. Depende muito da quantidade de carros, da localização, porque realmente é muito longe. E também da preferência do cliente, né? Porque às vezes o cliente prefere mandar a viatura para cá. Sim. Tem outros que preferem que seja feito no espaço dele. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. DB Graus Gesso Acartonado. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece.
Giornale, edição especial exclusiva sobre saúde ocular. A oftalmologia infantil exige mais do que conhecimento técnico, requer sensibilidade, escuta ativa e presença genuína. A médica oftalmologista doutora Márcia Abelim Vargas conduz sua atuação com equilíbrio entre competência e delicadeza, oferecendo um cuidado visual diferenciado às crianças, sempre com um toque lúdico e afetuoso. Formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com residência médica em Oftalmologia em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e Fellow em Estrabismo, realizado na mesma instituição. Atua como médica oftalmologista no Hospital Universitário de Santa Maria, EBSER, e em consultório anexo à Clínica Integrada de Saúde. Nesta edição, ela aborda questões pertinentes à saúde ocular infantil, desenvolvimento visual, patologias, cuidados e prevenção. Um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios, uma profissional dedicada à promoção da saúde ocular do público infantil, desde os primeiros anos de vida. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Márcia Abelim Vargas. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite, é uma honra para mim estar aqui, espero poder contribuir com os seus questionamentos. Com certeza contribuirá com os nossos telespectadores que estão acompanhando este especial sobre saúde ocular. São informações importantíssimas que estamos trazendo aqui nessa edição especial. Doutora, qual é a importância de acompanhar a saúde ocular das crianças desde os primeiros anos de vida? Bem, a importância maior é porque 80% do aprendizado de uma criança vem através do nosso sentido da visão, não é? Então é muito importante a gente ter um cuidado. A criança aprende até a andar se ela tiver uma boa visão. Então é um desenvolvimento visual importante que vem junto com motricidade, com um bem-estar geral de uma criança. É um conjunto. É um conjunto. De bem-estar. Então cuidar da visão desde os primeiros anos de idade é cuidar do futuro visual da criança também, um investimento que pode evitar sequelas incuráveis, né? Garantir o pleno desenvolvimento ocular. Sim. Essa é a verdade, essa é a grande verdade, não é, doutora? Essa é a grande verdade, que agora está mais visível, vamos dizer, né? Porque há anos atrás, como você sabe, as crianças acabavam indo ao oftalmologista quando tinha algum sintoma ocular. Sim. Mas nem sempre os pais conseguem observar e deixar até o momento que a criança se queixe, pode atrasar muito um tratamento. Claro. E a partir de que idade, então, os pais devem levar as crianças ao especialista? Qual a sua recomendação? Na verdade, agora já existe um consenso, né, da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, desde que foi introduzido o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Então, esse é o primeiro contato, o primeiro exame oftalmológico, né, na verdade, ocular, da criança é feito pelo pediatra. Isso. Então, o primeiro exame ocular da criança tem que ser feito nas primeiras 72 horas de vida, que é o famoso teste do olhinho, né? Teste que é feito com uma lanterna especial ali pelo pediatra, para ver os meios, as transparências oculares. E ali ele já consegue diagnosticar algumas coisas que leva precocemente ao exame oftalmológico completo. Tudo bem nesse primeiro teste, que é no bebê recém-nascido, o primeiro contato com o primeiro exame oftalmológico completo deve ser realizado entre os 6 meses de vida a 1 ano de idade. Estando tudo bem, o próximo encontro é com 3 anos, mesmo que a criança não apresente sintomas aparentes aos pais, com 3 é o segundo encontro. E os pediatras, eles costumam encaminhar os pacientes para o oftalmologista? É uma prática? Agora sim. Por alguns anos não eram, mas agora sim, justamente porque as duas sociedades se uniram em prol do desenvolvimento da criança global, né? Sim. E no qual a visão se insere. Então, os pediatras são o primeiro contato eu recebo muita criança, inclusive hoje já recebi, que vem assim, veio por rotina,
que a pediatra encaminhou, era uma criança de 1 ano, Sim. por rotina. Porque é um atendimento multidisciplinar, né? Exatamente. Um especialista acaba complementando o outro, né? Para e já faz parte funcionar. agora da puericultura. Puericultura é o que a gente chama os cuidados do pediatra, Do né? pediatra. Porque o médico da criança é o pediatra. Então, o pediatra generalista é o que faz o que a gente chama puericultura, essa palavra difícil, mas é o acompanhamento de cada etapa da infância e quais especialistas que devem ir, né? Que não seja só o pediatra. Sim, puericultura. Puericultura. Puericultura, esse é o termo. Então, mesmo que o teste do olhinho ele seja feito na maternidade, voltando lá atrás, onde você falava sobre esse assunto, que é um exame obrigatório. Obrigatório, por lei. O acompanhamento oftalmológico é essencial para qualquer alteração que possa surgir, então, na sequência. Né? Já fica claro essa informação aqui. Isso, é uma prevenção. Uma prevenção. Porque nem sempre, isso que a gente estava conversando antes, nem sempre é visível, aos claro. nossos olhos, aos olhos dos pais, né? Exato. Que a criança possa ter algum problema. Claro, e agora nós vamos entrar numa questão muito séria, que é uma das maiores preocupações, que é de garantir o desenvolvimento visual adequado das crianças e evitar casos de cegueira infantil. Doutora, é possível que a família perceba tais sinais? Os sinais... Sempre percebem ou não? Não, nem sempre percebe. A gente percebe quando é um sinal muito explícito. Por exemplo, aquela criança, aquele bebê, vamos começar já bebezinho, aquele bebê que não engatinha, ou que tem medo, ou não pega objetos. Então isso os pais começam a perceber que aquela criança está agindo de uma forma diferente do que tinha que ser para aquela faixa etária, né? A criança aperta o olho, chega próximo, ou tem um desvio ocular. Então isso parte dos pais trazerem ao oftalmologista. Mas nem sempre isso é perceptível, sabe, Giovana? Porque a gente tem 2 olhos. Então se um olho teu é perfeito, tu não vai demonstrar nada. E de repente só vai descobrir quando não dá mais para fazer algum tratamento, que um outro olho estava cometido de alguma alteração oftalmológica. Sim. Por isso que agora as diretrizes recomendam que mesmo sem sintomas, essas idades chave tem que ser feita uma avaliação. Nós estamos falando da ambliopia, então, que é conhecida como olho preguiçoso. Exatamente. Principalmente esse é o diagnóstico que agora a diretriz manda que seja feita a avaliação. Sim. Quando um olho é normal e o outro não é, e a criança não vai manifestar nada. Doutora, e essa patologia ela acontece também porque o cérebro ele vai favorecer o olho mais forte, vai estimular o olho mais forte e o outro ele fica sem desenvolvimento. É isso que acontece? Isso, porque a gente não nasce enxergando normalmente, né? Um bebezinho não nasce enxergando, ele vai enxergando vultos e vai sendo aprimorada essa visão conforme ele vai tendo esse estímulo. Ele vai olhando para as coisas, vai tendo estímulo, mas a ambliopia é quando um olho acaba, vamos dizer, ganhando do outro. Eu não gosto mais muito do termo preguiçoso, porque eu tive já um caso de que eu estava naturalmente falando assim e a família comentou, então quer dizer que um olho é preguiçoso? Sim. E aí a criança se sentiu triste com aquela palavra preguiçosa. Então não uso mais, agora eu uso o desenvolvimento. Um olho está se desenvolvendo conforme a idade, porque a visão não tem um prazo, né? Claro. Uma plasticidade, vai até os 7, 8. Então, um olhinho está indo conforme tem que ir e o outro fica para trás. Existem causas, às vezes, evidentes dessa ambliopia, por exemplo, o estrabismo, que é o olho desviado. O olho desviado não tem estímulo, então ele não aprende a enxergar. E aí ele fica para trás do outro. Ou então, às vezes, uma catarata congênita, ou às vezes não se sabe muito porque o cérebro resolve escolher mais um lado do que o outro para desenvolver. Realmente é um problema que surge, então é um ponto de atenção, não é, doutora, para todas as famílias, que nem sempre o problema é visual, conforme você falou, e é evidente, então a criança ela pode parecer bem, brincar normalmente e mesmo assim ter um olho comprometido. Isso, perfeito. Fica aí então um alerta, que não sendo tratado a tempo e não sendo corrigido, ou estimulado. Estimulado. Esse é o termo correto, não é, doutora? Pode se tornar uma limitação para toda a vida.
Para toda a vida. Se o diagnóstico for após essa idade de 7, 8 anos, aí aquele olho já se desenvolveu, sim, a plasticidade não tem mais volta. Sim, ele não tem como desenvolver mais, por isso os cuidados, né? Bem, hoje as crianças cada vez mais estão expostas às telas, especialmente do celular. São situações recorrentes e extremamente prejudiciais. Quais são suas considerações como oftalmologista infantil? O que você recomenda sobre esse hábito? Mais uma vez vamos voltar aos consensos, né? Já temos os consensos de que antes dos 2 anos de idade, tela 0, não pode usar tela antes dos 2. Proibido. Proibido, 0 telas. De 2 até 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. E não é só pelo prejuízo visual, né? É todo o desenvolvimento de uma, sim, criança, né? Todos os campos do ser. Todos os campos. Fala-se muito de que telas pode gerar a miopia. É o que mais se escuta, que se a tela do celular vai causar a miopia, que é um dos problemas que a criança não enxerga, ou o adulto, e precisa um óculos para conseguir enxergar da distância. Mas não é que seja a tela exatamente que causa a miopia, porque tem crianças que usam tanto quanto e não desenvolvem. Tem, sim, vários fatores, inclusive genéticos. Mas sim o tempo de usar os olhos só para perto. Na criança que tem uma tendência, usar os olhos só para perto, isso também, além de celular, poderia, claro, ser leituras prolongadas. Ela já tem aquela predisposição. Isso, aí fica um gatilho de que aquilo possa se manifestar antes do que teria que se manifestar. E qual é a distância adequada? Eu estava verificando sobre o assunto, é no mínimo 30 centímetros longe da tela? É uma régua de 30 centímetros, doutora? Tu disse o quê? Para criança ou para qualquer pessoa? Para criança. Bom, estamos falando do público infantil, mas fique à vontade. Conforme a idade que possa, isso. Vamos ver uma criança de 5 anos que poderia ficar 1 hora por dia. Exato. Sim, claro, quanto mais distante é melhor. 30, não tem nenhum estudo que diga qual é a distância, né? Mas, e óbvio que quanto maior é a tela, então é melhor até um tablet do que um celular, sim, e claro, é melhor um computador do que um tablet, e melhor ainda se for uma televisão. Então, realmente são informações que exigem a atenção de todos os pais, de todos os responsáveis, e melhor ainda a televisão, que é uma tela ampla, que aí... E que a gente fica distante, né? Dos prejuízos, não é, doutora? As crianças, elas estão com a visão em formação, né? Estão se formando, e os cuidados de agora são refletidos no amanhã. As consequências sérias virão no futuro, né? Decorrente dessa prática atual. Sim. Né? Então, por isso, esse equilíbrio é fundamental. Essa limitação do tempo de tela, estimular atividades ao ar livre, não é, doutora? Sim, justamente pelos estudos da miopia, né? Então, depois que teve a pandemia, a incidência de crianças míopes aumentou. Inicialmente achavam que era 100% sim, devido ao celular, mas com os estudos mostram que ao celular também, mas mais por essas atividades visuais de perto. De perto. E a criança não brincar externo, porque o nosso olho, ele precisa desse exercício de olhar longe, olhar perto, olhar longe, olhar perto. Se você fica só olhando de perto, o olho não vai desenvolver uma percepção tanto do longe, por isso a miopia. Ele começa, o globo ocular, a crescer mais do que tinha que crescer pelo estímulo só de olhar de perto. Perfeito. Bem, estamos aqui falando sobre prevenção, porque tardiamente aí realmente não dá mais tempo de corrigir, não é, doutora? Bem, para encerrar a nossa entrevista, nós vamos falar sobre a exposição solar. O quanto a exposição solar, ela interfere na saúde ocular das crianças? Os olhos das crianças, por estarem em desenvolvimento, são muito mais sensíveis que os nossos olhos. Então, sabe-se que é importante, sim, uma criança proteger os seus olhos do sol, né?
O sol, assim como a gente sabe, porque dermatologicamente que ele tem um efeito cumulativo, né? Então a gente que se expõe desde jovem ao sol, depois com uma idade fica com as manchas na pele. Sim. O olho não tem como ter manchas que a gente veja, mas ele vai captando aquela luz e lá no futuro pode dar algumas alterações que seriam mais tardias, como por exemplo a catarata, pode ser mais precoce. De uma forma aguda, o que pode acontecer é uma criança que se expõe demais ao sol, né? Não é ter uma inflamação na córnea, que é a primeira camadinha do nosso olho, como se fosse um vidrinho de um relógio, que é uma queimadura mesmo, que se chama ceratite actínica, não é uma coisa comum, é mais recorrente numa criança na praia, por exemplo, sim, ou se vai a algum lugar que tem neve, porque a areia ou a neve reflete mais ainda aquela incidência da luz aos olhos. Então óculos solar, sim. Se a criança não gosta de óculos com proteção solar, um bonezinho, tentar evitar ao máximo a exposição prolongada. Tem que ter proteção. Tem que ter proteção. Quanto menor a criança, mais ainda. Conforme você falou, inicialmente não é aparente, né? Não é aparente. Aí no futuro surge um problema em decorrência dessa exposição excessiva ao prolongada e recorrente, é efeito cumulativo mesmo. Sempre. Então, conforme você falou, nessa comparação com a dermatologia, assim como cuidamos da pele com protetores solares, precisamos também proteger os olhos das crianças, não é? Desde cedo. Com óculos de ótica, né? Porque nem sempre aquele óculos escuro ele tenha proteção, o filtro para essa radiação. Então não é porque o óculos é escuro está protegendo, não. Tem que sempre ser na ótica da tua confiança, né? Com procedência, garantias. Ótimas suas orientações a esse respeito, né? Então, é uma exposição do sol também que deve ser orientada tanto quanto as lentes, não é? De qualidade. E são hábitos que impactam diariamente na saúde visual das crianças, né? Afinal, as crianças são o nosso futuro, então vamos cuidá-las. Estão olhando para o nosso futuro, né? Isso, exatamente. Elas têm que olhar bem. Muito bem, né? Precisamos dessas crianças em forma, né? Doutora Márcia Abelinho Vargas, foi um grande prazer contar com sua presença aqui em nossos estúdios, seu olhar atento sobre as questões oculares infantis, trouxeram informações realmente indispensáveis para quem está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada por dedicar o seu tempo, né, para essa conversa tão necessária. Foi um grande prazer e volte sempre. Para mim foi uma honra também. Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigada. Na sequência, o Giornale recebe a técnica em ótica e diretora da Ótica Norberto, Daiane Pohlmann Velasquez. Volto após o intervalo. Quando acontece uma morte onde ficaram os fluidos ou os gases, as pessoas não sabem se quem faleceu ali, nós não sabemos se aquele fluido está contaminado ou não. Há risco de contaminação de até mais ou menos 3 semanas. 3 semanas os fluidos permanecem no local. Pelo vírus da hepatite C. Já o do HIV, como eu citei anteriormente, ele é mais sensível e morre no ambiente cerca de minutos a 1 hora. Então, o importante aqui, o objetivo principal é restabelecer a segurança do local, né? Ao mesmo tempo trazer conforto para as famílias. Sim, esses perigos invisíveis que eu citei, que são os vírus, os fungos, as bactérias presentes ali nesse ambiente, são bem preocupantes, né, pelo risco de infecção. Mas eu considero também um risco invisível que é sentido, que é o trauma de presenciar aquela cena para o familiar, para o responsável daquele ambiente. Então a Forensul entra restaurando aquele ambiente, removendo o risco biológico e diminuindo também a questão do trauma emocional, priorizando aquela pessoa de ficar naquela cena traumática e triste. Diminuindo traumas e mais sofrimentos.
De novo aqui no jornal falando sobre negociações litigiosas, ou seja, negociação em brigas. Jornal conduzido pela excelente jornalista Giovana, que é minha amiga por sinal, e eu fico muito feliz de ela me convidar para fazer parte desse excelente programa. Hoje nós vamos falar sobre interdependência. Se nós quisermos ter sucesso em negociação numa empresa, é preciso compreender a interdependência. O patrão precisa entender que até o gosto do cafezinho faz efeito na mensuração de valor para o cliente. Todo mundo tem que entender que todos têm um papel numa organização, numa empresa, num processo, e que, às vezes, nós não podemos fechar os olhos para aquilo que agrega valor ao resultado final. É muita cegueira, seja empresarial, seja numa negociação, quando nós apenas estamos pensando que somos absolutamente livres, que não precisamos de ninguém e que não precisamos, principalmente, manter uma porta aberta ou a credibilidade depois de um negócio fechado. Quem troca reputação para ganhar uma pequena vantagem financeira tem uma grande miopia. Nem se fala numa cidade pequena que nem Santa Maria. Aqui mais ainda, porque a reputação aqui deveria valer muito mais do que necessariamente aquela sensação de conseguir uma vantagem ou se sentir esperto. Mas entre malandros e otários, eu posso dizer que o maior otário é que não reconhece o valor das pessoas que estão ao seu lado. Este sim não compreende que é dependente sim dos outros e que sem a gente conseguir trabalhar minimamente em equipe, nada tem sentido e nada se resolve. Depois que essas pessoas são abandonadas pelas suas equipes eficientes e começam a cair na mediocridade, elas ainda vão achar que a culpa do seu sucesso é dos outros. Faz parte do ego. Não seja assim. Oi, hoje eu tô aqui no Papi Parrija, uma das nossas operações, e eu quero apresentar esse espaço para vocês. O Papi, ó, escolhi o lugar mais gostoso da casa, agora que tá chegando o inverno e o frio, aqui do lado da parrija, que é o que aquece a casa, deixa a casa com essa cara gostosa assim, e é daqui que sai o nosso principal produto. Afinal, a gente tá numa parrija tradicional uruguaia, então daqui sai todas as nossas carnes. A gente serve aqui no Papi alguns cortes uruguaios que entregam uma experiência especial para todos os nossos clientes. Aqui, parrija, né, é um espaço especial, a gente funciona todas as noites, de segunda até sábado de noite, e no sábado e no domingo ao meio-dia a gente serve almoço aqui no Papi também. Aqui a gente tem um espaço, uma casa para receber, né, famílias, para quem quer um jantar especial a dois ou quem quer às vezes conversar de negócios. É um espaço bem bacana enquanto a gente degusta, né, um assado de tiras, por exemplo. A gente tem um espaço especial aqui no Papi, que é um espaço para eventos. A gente recebe muita gente que usa o nosso espaço reservado para fazer reuniões de negócios ou alguns encontros e palestras. Então é um espaço que entrega para vocês uma experiência diferenciada em gastronomia, principalmente naquilo que é a parrija tradicional do Uruguai. A gente vai mostrar um pouquinho desse cardápio para vocês, junto com as cervejas uruguaias e com muita carne. Vem conhecer! Passando para lembrar que a prevenção é o melhor tratamento e que aqui, no Centro Veterinário Valtteri Godoy, contamos com uma estrutura mais do que completa. Consultas gerais e nas mais diversas especialidades, raio-x, ultrassom, exames de sangue. Somos referência em diversos tipos de cirurgia, destacando ortopedia e traumatologia, além das mais diversas cirurgias de alta complexidade. Temos também uma internação 24 horas e exclusiva para os internados. E o mais importante, profissionais experientes e especializados, que honram com responsabilidade a vida do seu pet. Quem nos conhece já sabe. Oi, eu sou a Julícia aqui da Essencial Acessórios e hoje eu vou te mostrar um pouquinho da nossa linha de inverno, que vai te deixar quentinha e estilosa. Nós temos várias opções que vão desde modelos
mais elaborados, bordados, com brilhos. Tem também modelinhos que tem pompons, outros bem diferentes, com mix de estampas. Alguns modelos que são ótimos para usar em eventos, em festas. Muitas variedades. Esse modelo que eu estou usando aqui, que eu coloquei para mostrar para vocês, é um dos lançamentos da nossa linha inverno. São pashminas, todas bordadas e tem vários modelinhos com várias cores diferentes. E aqui na Essencial, nós também investimos muito em peças diferenciadas, que vão aprimorar muito mais o seu look. Aqui nós trouxemos casacos, todos com esse detalhe em pele, que traz essa sofisticação. Peças assim como esses coletes, que tornam o teu look muito mais elegante, trazem todo um diferencial, às vezes para um look mais casual, que vai também para uma festa. Temos também as estolas, que são acessórios indispensáveis agora no inverno. E não deixe de seguir o nosso Instagram, onde nós postamos sempre muitas novidades. E também convido vocês para virem aqui na loja, na Floriano, quase esquina com a Venâncio Aires. Olá, sou Francine Schumacher, diretora da Escola SEG Santa Maria. Vamos estar aqui hoje mostrando um pouquinho do nosso curso de Estética, a disciplina, o componente de maquiagem com o professor Léo Guedes. O curso de Estética, ele abrange diversas áreas, tanto cabelo, maquiagem, cor e também gestão. Hoje o SEG Santa Maria integra a maior rede de cursos técnicos do Rio Grande do Sul. Vem ser SEG! Olá, eu sou o Léo Guedes, maquiadora há mais de 15 anos e hoje divido todo o meu aprendizado aqui com as escolas SEG, que são cursos técnicos. Dentro da estética existe a cadeira de maquiagem, que é onde eu ministro e divido compartilho tudo com os meus alunos. Hoje é uma noite super especial, pois finalizo já uma turminha aqui e agora estou aguardando vocês para se inscreverem nos próximos cursos. Aqui eu ministro maquiagem social, maquiagem express, maquiagem artística e também design de sobrancelhas. Oi, eu sou Norberto da Cas, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou neste ramo de gastronomia. E com isso, modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio, será NDC Eventos e Gastronomia. NDC, Norberto da Cas, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então nos acompanhe, vai estar sempre ligado ao nosso nome, a da Cas e ao Norberto da Cas. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. É você nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes. E nós estaremos lá, presente, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vire realidade. Então, eu tive um interesse por essa tecnologia do Invisalign desde 2012. Eu busquei essa tecnologia para dar para os meus pacientes mais uma opção de tratamento ortodôntico para os pacientes que não gostariam de usar brackets metálicos ou estéticos e fios. Então, eu fui em busca de um credenciamento nesse sistema que na época era o mais inovador do mercado. E hoje ele segue o mais inovador, com mais de 2 milhões de sorrisos tratados com esse sistema ao redor do mundo. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida.
Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Surpreenda o seu pai com um presente da Ótica Norberto. Armações degrau com 20% de desconto para fazer ele se sentir estiloso e com um presente super útil. São marcas nacionais e importadas, com toda a qualidade que a nossa empresa requer. E assim, esperamos vocês com essa super promoção em todo o mês de julho e agosto. Vem para a Ótica Norberto, aqui na Galeria Chami e também na segunda quadra da Bozano. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, CDL Santa Maria, Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Giornale, edição especial exclusiva sobre saúde ocular. Comprometida com a qualidade visual e a precisão técnica no cuidado com a visão, Daiane Pullman Velasquez participa desta edição especial, trazendo orientações fundamentais sobre o uso adequado de lentes corretivas para diferentes quadros oftalmológicos. Técnica em ótica, Daiane tem sólida experiência no setor, tendo atuado como professora e coordenadora do curso de ótica do Instituto SEG, em Santa Maria. À frente da Ótica Norberto, empresa familiar com 13 anos de atuação, conduz um trabalho pautado pela seriedade, atualização constante e compromisso com o bem-estar visual. Sempre importante ter o seu prestígio aqui no Giornale para esclarecer sobre sua área de atuação. Seja muito bem-vinda ao programa, Daiane Pullman Velasquez. Muito obrigada, eu que agradeço esse honroso convite de estar aqui mais uma vez, ainda mais esse mês especial, né, que é o mês da prevenção ocular. Então, estamos aí para esclarecer vários pontos aí importantes. Realmente, muito obrigada. Com certeza você vem trazendo muitos esclarecimentos importantes para esta área, que é a nossa saúde ocular, que é tão importante, tão decisiva e necessária. Bem, nessa edição sobre oftalmologia já entrevistamos dois grandes especialistas, o Dr. Álvaro Rossi e a doutora Márcia Abelin Vargas. Agora, então, ampliamos o olhar para as lentes corretivas e suas implicações no cuidado com a visão, contando com sua contribuição. Então, vamos lá, dando continuidade ao último bloco, onde a doutora Márcia falava sobre as questões dos prejuízos, na verdade, do uso das telas de celular por parte das crianças, que é uma utilização muito prejudicial. E falava também dos cuidados na primeira infância. Daiane, nesse sentido, existem lentes que podem proteger os olhos da luz das telas, mesmo as crianças ainda não usando óculos? Existem sim. Hoje em dia a tecnologia está bem avançada nesse sentido,
porque não tem como fugir das telas, né? É algo assim que está ali no alcance das crianças. Os adultos também não conseguem nem trabalhar sem o celular, né? Sem seu smartphone, sem seu computador. Então, é uma realidade. É uma realidade atual. Então, esse mundo, né, de lentes corretivas, ele foi se atualizando no mercado e as tecnologias vieram vindo a partir disso. Existem tratamentos colocados em lentes oftálmicas que faz com que reduza essa luz abusiva, né, das telas, essa luz prejudicial que vem das telas, que faz com que ela não chegue até o fundo do olho, que a gente chama de filtro de luz azul. Está muito comum hoje, inclusive lá na loja nós temos em estoque as lentes de filtro azul, porque ela é até mais vendida do que lentes sem tratamento. Hoje em dia já o cliente, ele já vem para a ótica sabendo que existe essa lente. Né? Excelente. E isso, em contrapartida, as crianças acabam tendo uma alta propensão a ter miopia no futuro. Claro. E com isso, a tecnologia também trouxe, já faz uns 2 anos e está sendo muito bem vendido e muito bem explicado pelos médicos também, as lentes de controle de miopia, né? Que são as lentes de até o indivíduo de até 12 anos, né? A criança de até 12 anos, ela usando essas lentes de controle de miopia faz com que não cresça rapidamente essa miopia nessa criança, né? Então faz com que reduza um pouco. A criança que tenha um aumento de 1 grau de um ano para o outro pode ter uma redução aí de 0,50, de 0,25. Essa progressão da miopia, ela é diminuída através dessa lente especial também que veio através desse mundo das telas e tudo mais. E você percebe que as crianças elas apresentam receios na utilização do óculos ou elas se adaptam com facilidade? Pelo contrário, as crianças hoje em dia amam usar óculos. Os maiores ídolos das crianças usam óculos. Então, esse mundo assim que eles gostam de chineses, japoneses, todos usam óculos. É então, um estímulo. Isso, é um estímulo. E também eu acho que pelos colegas, né? Eu lembro bem que na minha época de criança eu tinha apenas um colega, no máximo 2 colegas que usavam óculos. Hoje em dia é a metade da turminha. São vários. É quase a metade deles ali que já usam óculos. Então, já é um acessório bem comum para eles. Que bom, né? Nesse sentido, muito bom. Verdade. E com o avanço da tecnologia, então é possível proteger os olhos das crianças mesmo antes de precisarem de óculos. Exato. E mais, essas novas lentes, conforme você falou, vai frear o avanço da miopia. Frear que tem crescido. totalmente, frear totalmente não, mas ela dá uma reduzida na progressão. Em vez de progredir bastante, ela vai progredir pouquinho. Progride menos. Progride menos, exatamente. Já é um grande auxílio. Isso aí, né? Bastante. Bem, nesse sentido, informação e prevenção continuam sendo os melhores amigos do público infantil. Com certeza. Com certeza, não é, Daiane? Ainda sobre o público infantil, em relação à proteção solar para as crianças, quais lentes você recomenda? É fundamental que use uma lente de qualidade, uma lente oftalmológica, uma lente oftálmica com proteção UVA e UVB. Não adianta ter só a proteção UVA e não ter a proteção UVB, ou ter somente a UVB e não ter a UVA. Tem que ser uma lente de procedência comprada em estabelecimentos ópticos, né? Não dá para ser uma lente plastificada, uma lente comprada em estabelecimentos não autorizados, digamos assim. Na informalidade. Exato. Né? Ah, não, porque eu vou comprar um óculos mais barato para o meu filho ou para a criança, porque a criança não cuida e tal. Não, pelo contrário. A gente tem que ensiná-los a cuidar, porque os olhos deles ainda estão em formação e precisam mais do que ninguém de uma lente boa para ser protegida do sol. Muito bem suas colocações aí em relação a escolher os óculos com lentes de qualidade, né, que filtrem adequadamente os raios ultravioleta A e o ultravioleta B, né? Exato. E porque o barato sempre custa caro no final. Com certeza. Bem, então, proteger os olhos das crianças desde cedo é um cuidado imprescindível que faz toda a diferença lá na frente. Fundamental. Já estávamos falando junto com a doutora Márcia a esse respeito e continuamos aqui a nossa conversa. E essa adequação, essa proteção aliada à personalização, né, que a tecnologia trouxe, fica mais confortável, mais envolvente para as crianças aderirem, né, aos óculos, conforme você comentou. Com certeza. Então elas têm um atrativo, né, Exato, a mais. Com certeza. E hoje em dia os modelos de óculos infantis aumentaram muito mais, né? Então não é aqueles óculos todos iguaizinhos assim. Sim. Hoje em dia tem muitas opções para eles escolherem. E além da saúde ocular, que é o
o fundamental, não é? Evidentemente que é o nosso alvo, o nosso foco, ainda os pequeninos ainda ficam mais charmosos, mais estilosos. Com né? certeza, eles adoram. Uns amores. Bem, o doutor Álvaro Rossi, no primeiro bloco deste especial, abordou sobre patologias importantes, né, sérias, que acontecem com os adultos. Então vamos falar agora sobre as lentes correspondentes para essas patologias. Para quem tem presbiopia, Daiane, por exemplo, ou vista cansada, né, como é chamada, quais são as opções de lentes que você disponibiliza? Hoje em dia, a que é campeã de vendas e indicadas pelos médicos são as lentes multifocais, né? E aí tem uma diversa parte assim de preço, né? Tem umas bem em conta, bem mais baratas, tem outras mais caras. Então, conforme a tecnologia vai se adequando ao grau da pessoa. Por exemplo, a presbiopia de alguém que tenha uma adição de 1 grau, o campo de visão, né, a gente indica 1, não precisa ser uma lente das mais caras e tudo mais. Sim. Mas quem usa uma adição 3, uma adição 13,25, 13,5, que é uma adição mais elevada, a gente já indica lentes multifocais com campo de visão mais ampliado na lateral, com menos distorções, né, porque quanto mais grau a pessoa tem na presbiopia, mais aberrações cromáticas vai ter no canto da lente, né? Então tudo isso o cliente chega com a receita do médico na nossa ótica e a gente já vai indicar ali a melhor lente do campo de visão adequado que conforme é a adição desse cliente, né? Sim, então são óculos multifocais, né? Isso. E com antirreflexo. Isso, aí ela pode ou não ter antirreflexo, pode optar por ter ou não ter antirreflexo. É claro que hoje em dia é raro a gente vender sem antirreflexo, porque é uma lente que brilha muito. Eu e tu mesmo aqui hoje, nós estamos com lente com tratamento, antirreflexo. Porque senão ia ficar muito brilhoso, ia dar aquele efeito de fundo de garrafa, que o pessoal gosta muito de dizer. Então a lente antirreflexo, ela dá aquele acabamento e sem falar também que tem uma proteção natural contra risco também. Sim, é um tratamento preventivo. Exato. Contra o UVA, o VB também. Também, elas podem ter... É importante esclarecer. Exato. Nem todos os tratamentos antirreflexo têm proteção UVA ou VB, mas tem alguns que está inserido nas suas camadas a proteção UVA ou VB, sim. Excelente. Bem, então quem enfrenta vista cansada, que segundo o Dr. Rossi inicia aos 40 anos. Exato. Né? Então a Ótica Norberto tem o óculos adequado. É o meu caso também. Então, Isso aí. a solução, né, a saída é usar um bom óculos, né? Isso aí. Lentes multifocais, com tecnologia de ponta, com grandes fabricantes. Você trabalha com vários fabricantes? Vários. As maiores multinacionais a gente trabalha na Ótica Norberto e também trabalhamos também com laboratórios brasileiros, gaúchos, né? Mas todos laboratórios bons, com lentes de qualidade, procedência. Sim, isso aí. Então nós estamos aí com qualidade, conforto visual para o dia a dia, né? Isso aí. E principalmente quando orientados por profissionais especializados, Isso não aí. é? Que é o que se quer e o que se deve procurar, não é, Daiane? Exato. Bem, em relação ao glaucoma, há lentes que podem contribuir para a situação do glaucoma? O glaucoma ele já é uma doença ocular, o Dr. Rossi já deve ter falado, mas o que pode contribuir o uso da correção, né? Esse cliente que tem essa pressão intraocular mais alta, né? Que é um indício de glaucoma, ele não pode ficar sem óculos, ele tem que usar sempre a sua correção. E também tem tratamentos antirreflexos que são especiais para não ir aquela luz nociva para o fundo do olho, né? Para que prejudique mais ali a retina. Então, dá para nós incrementar com tratamentos antirreflexos melhores, mais tecnológicos, que vá só contribuir para essa prevenção do aumento da pressão intraocular do cliente. Então, tratamento antirreflexo sempre e filtros especiais. Filtros especiais. Até eu posso citar um nome aqui que é o Crisal Prevência. Ele é um tratamento especial, né, para que não chegue a luz nociva na retina. Então é um tratamento especial para quem tem propensão a esse tipo de doença ocular. Bem, nós estamos falando de complementos para proteger os olhos, né? Exato. Para o melhor conforto visual, né, conforme você já falou, mas é claro que nada substitui o tratamento, na verdade, a consulta médica, né? Exato, claro, o tratamento tudo de doenças se oculares origina na consulta oftalmológica. Com certeza, todo é essencial, fundamental que todo o tratamento, né, tenha que ser feito com oftalmologista e sem falar também que o óculos ele agrega, né? Ele não
cura doenças, Claro. né? Ele só vai agregar e prevenir, né, aquele olho ali de alguma luz nociva que a gente está exposto, né, tanto à luz fluorescente quanto à luz do sol porque e é o tudo médico mais. que vai recomendar, né? Exato. Se o paciente vai usar medicações, ou se ele precisa fazer o laser, ou se ele precisa fazer cirurgia, enfim, controlar essa pressão intraocular, né? E vai recomendar o óculos de acordo com a sua certeza. patologia. Exatamente. É assim que acontece, não é, assim, Daiane? é assim que funciona. Bem, e quais lentes ou cuidados com óculos são indicados para quem tem catarata ou quer preveni-la? É possível? Então, a catarata, ela é uma doença que vem através do envelhecimento. O Dr. Rossi já deve ter falado isso. Com certeza. Mas já falou. assim, é sempre bom, né? Não para prevenir, mas para deixar o olho mais protegido, né, daquela opacificação que está surgindo, é o uso de óculos de sol. A gente sempre recomenda bastante as lentes transitions para esses casos, que são lentes que vai proteger o cliente de qualquer ambiente, vai deixar o olho mais protegido de luzes também, assim como a gente falou antes. Sim. Então tudo é preventivo, né? Mas nada substitui, porque a catarata chega num estágio, né, que já é só cirurgia. Então tem que fazer a cirurgia, né? Sim, que bom que tem essa solução. Exato, Mas em contrapartida, para ajudar mais esse cliente dessa opacificação que está surgindo, que é natural surgir, Claro. Conforme a idade ela vai surgindo mesmo, Sim. é um uso de um bom protetor solar mesmo, ali um óculos de sol bom, ou lentes transitions, aquelas que escurecem no sol. Então, embora a catarata faça parte do processo natural de envelhecimento, a exposição excessiva ao sol, por exemplo, pode acelerar o processo. seu avanço. Sim. Aí, então, nós temos as lentes para tratar e amenizar, para proteger. Isso aí. Óculos escuros, regularmente, essencial, fundamental, né? O sol de hoje em dia não é o mesmo de 10 anos atrás, né? Então Exato. o sol ele tá muito mais forte, inclusive no inverno, hoje tá muito frio em Santa Maria, mas fez um sol forte, então a gente não pode deixar de usar assim o óculos de sol, previne de várias coisas, né? De várias doenças oculares. Exatamente, a gente acha que o sol, esses raios só nos atingem no verão, eles nos atingem em todas as estações. Exato. Né? Eles estão aí, estão presentes e cada vez mais fortes, não é? Com certeza. Bem, para encerrarmos a nossa entrevista, vamos falar sobre o caso de retinopatia diabética. Né? Há tipos de lentes que oferecem proteção adicional ou ajudam a melhorar essa condição? Não, o que a gente sempre fala assim, não existe, né, que ajude a melhorar, não. O que a gente dá um suporte para esse cliente que tem diabetes chega lá na nossa loja, a gente sempre deixa o cliente tranquilo, dizendo que aquela receita que ele trouxe tem meses de garantia, tem 3 meses de garantia, e alguns fabricantes, para casos de pacientes diabéticos, dão até 6 meses de garantia caso troque o grau. Porque o paciente diabético, ele oscila muito o grau do óculos, né? Então ele pode ir ao oftalmologista hoje, ser 1 grau, né, conforme a glicose do dia. Sim. E na semana que vem ou no mês que vem já muda o grau ali, porque a glicose já tá outra no sangue, né? Então, porque quando a glicose está mais alta ou mais baixa, o primeiro órgão que afeta mesmo é a visão. É a visão. Exato. Então, o que a gente faz, assim, fala para o cliente é que ele fique tranquilo, que tem, né, garantia de mudança de grau ali por um certo período. Caso esse cliente tenha essa mudança de grau muito rápido. Porque muita gente... Ele vai encontrar a lente adequada, por exemplo, para proteção contra a luz nociva, raios ultravioletas. Existem daí no tratamento antirreflexo, tem ali antirreflexos especiais, né, que faça com que proteja mais a retina, né? Até falei antes do Crisal Prevência, também serve para esses casos. Porém, o que a gente deixa o paciente diabético, né, muito tranquilo, é que aquela receita oftalmológica, ela pode sim ter garantia de 3 a 6 meses, caso oscile o grau e mude o grau durante esse período, porque muitos clientes que a gente tem diabéticos têm receio de fazer óculos, porque, mas mês que vem já vai mudar o grau, eu vou ter que gastar de novo, vou ter que comprar outra vez. Não, tem garantia, né, para esses casos, sim. Para 3 meses de garantia em todos os casos, né? Sim. Mas nos pacientes diabéticos tem fabricantes que dão um pouco mais de garantia, Claro. sim, até 6 meses, caso mude o grau. O mais importante é que existe uma solução,
ou pelo menos, né, vamos falar da lente correspondente para cada patologia, né, que pode Exato. existir. E o suporte, né? E o suporte. O suporte necessário, porque muita gente não quer gastar, não corrige a visão porque não quer gastar de mês em mês, mas na verdade não vai gastar de mês em mês. Não precisa comprar uma lente de mês em mês. É só fazer a lente e depois vai ter a garantia caso esse grau As adaptações. mude. Exato, isso aí. Perfeito. Bem, hoje neste especial fomos brindados com uma verdadeira aula sobre oftalmologia e lentes corretivas, né? E o telespectador ficou certamente muito bem informado e grato pelas considerações, pela presença dos 3 especialistas aqui no Giornale, né? Por meio do Giornale, de informações precisas que você trouxe aqui, informações objetivas e muito claras, né? Sobre lentes e sobre como acontece o dia a dia da ótica. Você está há 13 anos. Né? 13 anos já de ótica Norberto, mas o meu pai, ele tem mais de 50 anos de experiência. Mais de 50 anos. E eu continuei o legado dele aí nessa profissão também. Exato, é uma empresa tradicional do segmento óptico em Santa Maria. É uma empresa que trabalha com seriedade e compromisso. Isso aí. Né, na entrega das lentes visuais, né, e na verdade, o compromisso com o seu cliente. Com certeza. Isso aí, é a continuidade. Então, que passa de geração para geração. Isso aí. Muito obrigada, foi um grande prazer recebê-la aqui mais uma vez. Eu e o que Giornale, agradeço. é claro, continua à sua disposição. Obrigada, eu que agradeço o convite, um honroso convite de estar aqui. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Daiane. Estamos encerrando esta edição especial do Giornale, em alusão ao Dia da Saúde Ocular no Brasil. Agradecemos os valiosos esclarecimentos e a presença dos médicos oftalmologistas, Dr. Álvaro Rossi e da doutora Márcia Belli, e da técnica em ótica Daiane Pullman Velasquez, diretora da Ótica Norberto. Obrigado pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Colchão Bioanatômico, único como você.